Então, assim, a Cristália não pede para usar, a Cristália não tem, imagino eu, interesse nesse uso meio que desordenado, vamos dizer assim, não vou dizer descontrolado, mas é desordenado, porque você tem que num dia estar no interior do Rio Grande do Sul e no outro dia estar em Manaus. Então, assim, não é uma coisa confortável para quem está fazendo. E muito menos para mim, né, que fico no meio dessa situação, assim, tenho tentado me afastar o máximo possível, porque é um desgaste muito grande. Imagina. Porque é um desgaste que porque, embora eu não seja um dos personagens desse imbróglio, eu não sou um personagem, eu não faço parte disso, né? Eu não sou o paciente, eu não sou da família do paciente, eu não sou o médico e nem sou a empresa e nem sou a Anvisa. Eu não sou nenhum desses. Mas eu recebo pedidos, né? Porque o meu celular, ele está disponível por conta do registro do estudo clínico, o meu celular é disponível. Então, as pessoas ligam para mim e elas me trazem casos muitíssimo dramáticos, várias vezes ao dia. Então, assim, não é uma coisa certamente não divertida e certamente não confortável, nada disso. É muito dramático, né? Você fica... São meses nessa situação, porque você tem acesso, você tem contato com as pessoas que estão realmente em desespero. E o resultado disso... o que eu faço, eu só terminar essa frase, e aí o que eu faço é passar, né? Eu passo a informação. Mas como as pessoas têm o meu telefone, elas seguem me ligando, tá? Então, eu sou envolvida nessa história e eu tenho procurado me afastar tanto quanto possível, mas eu tenho que dizer para vocês que, assim, eu tenho um coração e é muito difícil ficar longe disso, sabe? É muito difícil. Mas tá bom, pode falar. Você pergunta se o resultado disso não ajuda na pesquisa? Eu não posso te responder essa pergunta, porque assim, o que é o resultado, né? Então, para a gente poder fazer uma análise de resultado, a gente precisa de parâmetros técnicos específicos, né? Então, como é que nós, assim como qualquer pessoa no mundo que faça, na comunidade que estuda a lesão medular, existem pactos, né, no mundo inteiro, pactos planetários. E um deles é o uso de uma ferramenta única, que é o exame AIS. Não é isso? Então, isso é pactuado, todo mundo usa o mesmo exame. Uma tecnologia universal. Isso, todo mundo pactuou, todo mundo combinou, um pouco em resposta a essa coisa do Christopher Reeve, né, que ele organizou o campo, né, toda essa iniciativa dele de divulgar e de estimular a pesquisa, um dos efeitos disso, né, muito positivos, foi que ele organizou o campo. Então, todo mundo que tinha interesse nisso, todo mundo que tinha algo a contribuir, se organizou. Então, tem pactos entre todo mundo. Um desses pactos todo mundo vai usar a mesma régua. Então, todo mundo usa a mesma régua, não é isso? Isso. Todo mundo usa a mesma régua, que se chama exame AIS, tá? Então, como é que a gente vai saber se o paciente melhorou ou não? A gente tem que fazer o AIS, certo? Aí, você me pergunta, mas vocês fazem o AIS? E a minha resposta é, sempre que possível. Então, assim... a gente tenta, mas nem sempre a gente consegue. Porque para fazer um exame AIS, você precisa que o paciente esteja acordado. Ele não pode estar sedado. Ele não pode estar em choque medular. Ele não pode estar, de alguma forma, desconfortável. Então, você tem que ter confiança de que ele é um exame subjetivo. Ele é muito detalhado, ele é muito... técnico, mas ele é um exame que exige um treinamento, mas que depende da resposta do paciente. Tá? Então, você precisa que ele esteja acordado e alerta. Não é? Então, se você, por exemplo, a gente já teve vários casos, mas teve alguns casos de como a logística é complexa, você tem que atender uma pessoa que está em Manaus, depois tem que atender uma pessoa que está em Porto Alegre, depois tem que atender uma pessoa que está em Governador Valadares. É complexo, nem sempre tem voo. E você, no início, a gente tinha 2 neurocirurgiões que faziam a aplicação, agora a gente tem 4. Estou dizendo a gente porque a Cristália contactou as mesmas pessoas que fizeram antes, tá? Para não ter mais uma variável. Mas você tem que distribuir essas pessoas pelo Brasil. Sim. Então, algumas vezes eles chegavam a fazer 3 saltos no mesmo fim de semana. Geralmente se faz no fim de semana. Aí fazia 3 no mesmo final de semana e quando chegava a pessoa estava sedada, porque a cirurgia estava marcada para 2 horas da manhã.
E aí o médico ia chegar e depois ele ia ter que sair rapidinho. Então já deixava o paciente sedado. Quando você chega e o paciente está sedado, já pode fazer matou nada. parte do protocolo. Você não tem mais como fazer o AIS. Então, todos esses casos que, por alguma razão prática, nos impediu de fazer o AIS, em todos esses casos, a gente não vai ter como dizer se o paciente melhorou ou não, tá certo? Porque o AIS é um exame técnico, ele é um exame detalhado e ele é um exame que precisa de perícia técnica. Eu acho que é bom que eu até vou passar a palavra para o Marcelo. Não é qualquer pessoa que faz esse exame. Quer comentar, doutor? É um exame... Acho que é importante isso, né? É importante a gente falar sobre esse acompanhamento, essa avaliação, porque realmente você tem o que se espera, um retorno neurológico. Como é que você comprova esse retorno neurológico? Né? Não é só através do movimento que apareceu. Esse teste, né, essa avaliação, ela contempla o teste motor, força, sensibilidade, reflexos. Então, tem que ter uma expertise para se... E assim, quem trabalha com lesão medular é open access. Você tem isso, tem na internet, tem padronizado. Até por isso, né, que é um conceito mundial, né, foi desenvolvido e foi muito disseminado depois. A Fundação Christopher Reeve faz parte disso também, né? Eu tive a oportunidade, numa época da minha vida, de ficar ao lado do Dr. William Donovan, que foi uma das pessoas que idealizou esse teste. Então ele era muito, eu fiquei com ele lá uns 6 meses, e ele era muito criterioso nisso. Então todos nós que trabalhamos, a minha área, que é a fisiatria, que trabalha com reabilitação, quem trabalha com reabilitação e trabalha com lesão medular, primeira coisa, tem que saber fazer o teste, né? E realmente ele é demorado, você tem que ter... não é difícil de fazer, porque você não tem que ter muitos materiais, né? Mas você tem que testar a sensibilidade tátil, sensibilidade dolorosa, a própria percepção. Então, são conceitos que tem que ser... a pessoa tem que saber e tem que aplicar no paciente. E é através dele que você vê a evolução neurológica, né? Um paciente pode sair de um EIJA A, ou, né, que é sem nada, sem movimento, sem sensibilidade, para um EIJA E ou D. E é normalidade, D é o quase normalidade, vamos dizer assim, né? Mas como é que você vai chegar a essa conclusão? O ideal seria o E seria o ideal. O E seria. Mas como é que você... o E é a normalidade. Ele teve a lesão, mas ele passa por esse processo. Né? Então é através desse teste que você vai vendo a evolução. Qual músculo que ganhou, qual nível sensitivo, se houve melhora ou não, né? Ele não contempla, por exemplo, as questões do intestino da bexiga neurogênica, mas isso é um dado clínico que a gente tem no acompanhamento dos pacientes, né? Mas é muito importante, e por isso que quando se vai falar no resultado, obviamente, se você faz uma aplicação, a expectativa é de saber o resultado, né? A pessoa quer saber se melhorou ou não, né? Existem situações ou conclusões que podem ser tiradas pelo que você vê dos pacientes? Sim, né? É visível. Outras são relatadas? Sim. Outras são subjetivas, porque a sensibilidade também é subjetiva, né? Eu posso tocar em você e você fala, eu estou sentindo, mas será que você está sentindo mesmo? Será que é uma coisa... Porque tem muita... a lesão medular é uma questão complexa, né? Quando você envolve bloqueio do sistema nervoso. Então, e esse é um dado, esse exame nos faz sair um pouco dessa subjetividade, por isso que o paciente precisa estar em bom estado de consciência, né? Ele pode até ser feito numa situação de choque, mas você vai saber que nessa situação de choque vai ser um AZA, provavelmente, né? Mas é importante você ter o ponto de partida e fazer as avaliações sequenciais para você comprovar que houve melhora. Então, e o estudo contempla isso, né? O estudo agora, né, que vai se iniciar, com pacientes dentro de um controle. Esse controle, uma das partes mais importantes do controle, né, professora, é o acompanhamento a curto, médio e longo prazo desses pacientes para se ver o resultado.